Na maior parte das casas, o fim de ano é feito de lista de compras, roupa branca e discussão sobre onde ver os fogos. Na casa de Henrique, 8 anos, o fim de ano começou com um desenho errado. Errado porque não combinava com o clima de festa. Errado porque não parecia coisa de criança. Era 29 de dezembro. O ventilador da sala girava preguiçoso, espalhando o cheiro de frango assando e tempero verde. A televisão, ligada quase sempre em canais de música ou novela, agora mostrava chamadas coloridas sobre a grande virada, contagem regressiva, shows ao vivo no país inteiro. Henrique, porém, não prestava atenção em nada disso. Sentado à mesa da cozinha, ele inclinava o corpo sobre uma folha sulfite, língua presa entre os dentes, o lápis de cor apertado com força demais. A mãe, Paula, achou que era mais um desenho de foguete, de super-herói, de qualquer coisa que ele costumava fazer. Até olhou de relance e brincou. "Vai desenhar os fogos da virada, filho?" Henrique não respondeu, só continuou riscando. Quando terminou, empurrou o lápis para o lado e escreveu, em letra infantil e torta, uma frase bem embaixo da folha. Depois, sem fazer alarde, largou o desenho em cima da mesa e foi beber água. Foi só então que Paula realmente olhou. Não havia fogos, nem praia, nem família sorrindo. Havia um mapa do Brasil meio torto, com algumas partes pintadas de azul escuro, outras de vermelho, outras em marrom, como se estivessem queimadas. Em cima de uma cidade, que parecia ser São Paulo, Henrique desenhara pequenos flocos brancos caindo do céu. Mais ao norte, uma faixa azul representava uma chuva pesada que quase cobria os prédios. No canto da folha, um conjunto de prédios que lembravam o centro de alguma capital aparecia cercado por pequenos palitinhos com braços levantados. Gente protestando, talvez. Alguns prédios tinham rachaduras. Em cima de tudo isso, um relógio grande marcava meia-noite, bem certinho, e a frase embaixo era a que mais incomodava. "Não é o fim, é o começo diferente." Paula franziu a testa. "Henrique, vem cá um minuto", chamou, tentando soar neutra. Ele apareceu na porta da cozinha, com o copo d'água na mão. "Oi, você desenhou isso aqui agora?" "Aham. O que é isso tudo? Essa neve aqui, e essa água toda, e esse monte de gente gritando?" Henrique deu de ombros, como se estivesse explicando algo óbvio. "É o ano que vem." "Como assim o ano que vem?" Ela forçou um sorriso. "Ano que vem você podia desenhar escola nova, brinquedo, essas coisas." Ele aproximou-se da mesa, apontando os dedos finos para cada parte do desenho. "Aqui é a parte que vai ficar tudo alagado", explicou, sem emoção na voz. "Aqui é o lugar onde vai nevar, mesmo sem ser lugar de neve. E aqui?" Tocou na parte dos prédios rachados e dos palitinhos. "É onde as pessoas vão brigar com quem manda." Paula sentiu um arrepio subir pela nuca. "E quem te falou isso?" perguntou, num tom que misturava curiosidade e medo. Henrique hesitou por um segundo. Os olhos castanhos ficaram vagos, como se ele buscasse a resposta em algum lugar que não era exatamente ali. "Eu só vi", respondeu. "Igual filme, na hora que eu ia dormir ontem. Aí hoje cedo veio na cabeça de novo. Aí eu desenhei." Antes que Paula pudesse insistir, a chave girou na porta. Daniel, o pai, entrou carregando 2 sacolas de mercado e uma expressão cansada. "Comprei as coisas para ceia", anunciou. E adivinha? Sobrou só panetone de frutas cristalizadas. "Se quiser de chocolate, só ano que vem." Ele riu da própria piada, mas parou ao ver o clima estranho na cozinha. "Que foi?" perguntou, olhando da esposa para o filho. Paula mostrou a folha. "Olha o que o seu filho resolveu desenhar para o ano novo." Daniel apoiou as sacolas no chão e pegou o papel. Observou por alguns segundos, com a objetividade de quem nunca deu muita bola para os desenhos da criança. Sorriu de canto. "Ué, Apocalipse versão infantil." Brincou. "Esse relógio estourando aqui é meia-noite?" Henrique assentiu. "É quando vira o ano", confirmou. "É quando começa a parte diferente." Daniel bagunçou o cabelo do filho.
Tá vendo muita notícia ruim com a sua mãe, disse. Fica vendo enchente, crise política, aí a cabeça inventa moda. Ele escreveu, não é o fim, é o começo diferente, insistiu Paula. E disse que é o ano que vem. Você não acha isso, sei lá, pesado demais? Pesado é o preço do arroz pro Réveillon? Desviou Daniel. Amor, é criança. No meu tempo eu desenhava dinossauro pisando na cidade. Nem por isso caiu meteoro. Ele devolveu a folha à mesa. Henrique a puxou de volta como se quisesse protegê-la. Não é meteoro, murmurou. É mudança. Eles falaram que é mudança. Paula se agarrou nessa palavra. Eles quem, Henrique? O menino ficou em silêncio por alguns instantes. Olhou para a janela da cozinha, onde o céu já começava a ficar alaranjado no fim de tarde de verão. O barulho de carros na rua, o cheiro de comida dos vizinhos, algum funk distante tocando no apartamento de cima. Quando finalmente respondeu, foi com simplicidade demais para o peso da frase. As pessoas de luz. Daniel levantou uma sobrancelha. Que pessoas de luz? Henrique apertou mais forte o copo d'água entre as mãos. Não sei explicar, disse. Não é tipo filme de fantasma. É mais... como se alguém acendesse uma lanterna por dentro do olho. Aí eu vejo um pedaço do que vai acontecer. Mas não é para assustar. Eles falaram que é aviso. A mãe e o pai trocaram um olhar rápido. Era aquele tipo de conversa que adultos preferem tratar com piada ou com silêncio, porque qualquer outra reação exige mexer em coisas que eles mesmos evitam pensar. Daniel escolheu, por enquanto, a saída mais confortável. Tá. Encerrou pegando as sacolas de novo. Depois a gente conversa. Agora vem me ajudar a guardar isso aqui. Nostradamus Mirim. Henrique obedeceu. Mas enquanto guardava as latas e garrafas no armário, não tirava da cabeça a imagem que ainda latejava por trás dos olhos. O mapa cheio de manchas, o relógio marcando meia-noite e uma sensação estranha de que o mundo inteiro, sem saber, estava prestes a virar uma página que ninguém tinha lido antes. Naquele mesmo dia, à noite, a TV da sala mostrava um jornal qualquer. Faltavam 2 dias para o ano novo e as notícias se dividiam entre retrospectiva das tragédias do ano, promessas de show na praia, entrevistas com economistas falando de ano decisivo. Henrique estava deitado no tapete, desenhando de novo. Desta vez, parecia ser algo menos ameaçador. Alguns prédios, uma rua, talvez uma praça. Paula, do sofá, decidiu não interferir. Tinha passado o dia inteiro tentando se convencer de que estava exagerando em relação ao desenho da neve no Brasil. Quando o jornal começou a falar de um possível aumento de temperatura recorde para janeiro e de fenômenos climáticos que os especialistas ainda tentam entender, a voz do apresentador se tornou um ruído distante para ela. Só voltou a prestar atenção quando ouviu o filho perguntar: Mãe, aqui na cidade tem lugar alto que dá para ver tudo lá embaixo? Lugar alto como? Ela tentou acompanhar. Tipo prédio bem grande. Ou morro. Algum lugar que dá para ver a cidade inteira. Ele virou o papel na direção dela. Porque eu vi de cima. Parecia que eu estava voando. No desenho, pequenos quadrados e retângulos representavam prédios vistos de cima. Entre eles, uma linha sinuosa que poderia ser um rio ou avenida inundada. Sobre a folha, Henrique começava a desenhar pequenos pontinhos brancos caindo. É chuva? Paula arriscou. Não, ele respondeu. Isso aqui é o que todo mundo vai falar que é impossível, mas vai acontecer do mesmo jeito. Ela engoliu em seco. Você tá falando de neve? Perguntou quase rindo de nervoso. Henrique deu um meio sorriso. Neve, gelo, coisa fria caindo onde devia estar calor. Resumiu. Eles disseram que o céu vai ficar meio confuso por um tempo. Quem disse isso, Henrique? Ele apontou para a própria testa. Quando eu fecho o olho, não é mais só minha cabeça. Fica meio compartilhado. Daniel, que fingia mexer no celular, levantou os olhos àquela frase.
Filho, você não está inventando porque ouviu alguém falar que o mundo vai acabar, essas coisas de internet? Perguntou. Às vezes os adultos falam umas besteiras e as crianças levam a sério. Henrique balançou a cabeça. Eles disseram que não é o fim. Repetiu, apontando para o primeiro desenho, ainda em cima do aparador. É só o começo diferente. Tem coisa ruim, mas tem coisa boa também. Depende do que cada um vai fazer quando começar. Quando começar o quê? Paula quis saber. O menino pensou por um instante, como se procurasse a palavra certa. Quando virar, respondeu. Quando virar o ano. Lá fora, alguém já testava fogos antecipados. Pequenas explosões coloridas cortavam o céu escuro de dezembro. No bairro, crianças gritavam, carros passavam, um cachorro latia assustado. Dentro daquele apartamento, however, o clima já era de pré-virada. Não só de calendário, mas de certeza. Paula não sabia em que acreditar. Daniel tentava se agarrar ao ceticismo como quem se agarra a uma boia em mar agitado. Henrique, por sua vez, só sabia de uma coisa. O relógio que ele desenhara marcando meia-noite não era só enfeite. Era um aviso silencioso. Faltavam 2 dias. E a sensação de que o ano seguinte não seria apenas mais um, já estava sentada à mesa com eles, em forma de menino, lápis de cor e visitas de pessoas de luz, que ninguém via, mas que ele jurava não estar inventando. Na manhã do dia 30 de dezembro, a casa acordou com cheiro de café e som de panela na cozinha. Paula já estava em pé, conferindo mentalmente o que faltava comprar para a ceia. Daniel rolava no celular as promoções de mercado. A vida, em teoria, seguia normal. Henrique, porém, acordou diferente. Não pediu desenho animado. Não foi direto para os brinquedos. Foi até a mesa da cozinha, puxou outra folha sulfite e o estojo de lápis de cor. Sentou em silêncio, como alguém que já sabia exatamente o que precisava fazer. Vai desenhar de novo, filho? Paula perguntou, tentando soar casual, mas já com o estômago apertado. Eles falaram que hoje é para desenhar o céu. Respondeu, como se estivesse dizendo que ia copiar uma lição da lousa. Quem eles, Henrique? As pessoas de luz. Daniel revirou levemente os olhos, mas não comentou. Preferiu se concentrar no aplicativo de supermercado. Dessa vez, Henrique começou pela parte de cima da folha. Cobriu quase tudo com um amarelo forte. Depois passou laranja, vermelho, como se o céu estivesse pegando fogo. No canto direito, desenhou um sol gigantesco, maior do que devia, com linhas saindo para todos os lados. Na parte de baixo, prédios, pequenos, em comparação com o sol. Uns tinham telhados inclinados, outros eram quadrados. Entre eles, figuras miúdas com braços levantados, algumas com gotinhas ao lado da cabeça que lembravam suor. Há calor? Paula arriscou, espiando por cima do ombro do filho. O pior que a gente já sentiu, ele respondeu, sem parar de pintar. Eles falaram que as pessoas vão dizer, nunca fez tanto calor assim. Daniel deu uma risada curta. Isso aí eu também consigo prever, comentou. Todo ano alguém fala isso. Henrique balançou a cabeça. Não é igual todo ano, explicou com paciência que não combinava com a idade. É diferente. O corpo fica cansado, a cabeça dói, tem lugar que falta água, e em outro lugar cai água demais. É o primeiro aviso. Paula puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ele. Primeiro aviso de quê? Henrique pensou por um instante, o lápis parado entre os dedos. De que as coisas velhas não aguentam mais, disse. As coisas que a gente faz sem pensar. Eles falaram que o céu também se cansa. A frase ficou suspensa entre os três, como se tivesse peso próprio. No meio da tarde daquele mesmo dia, a cidade começou a ferver de um jeito estranho. Não era só o calor típico de dezembro. O ar parecia mais grosso, mais pesado. O ventilador da sala girava, mas era como se jogasse vento quente de volta. O jornal da TV interrompeu a programação com uma edição especial sobre a onda de calor histórica. Apresentador grave, meteorologista ao lado,
mapas coloridos piscando. Temperaturas recordes em várias capitais, sensação térmica acima dos 45 graus em alguns pontos, dizia a especialista, apontando para o mapa. Paula, do sofá, olhou automaticamente para a folha ainda em cima da geladeira. O céu amarelo e laranja, o sol enorme, as pessoas suando. Amor, chamou o marido num tom mais sério. Daniel aproximou-se, secando o rosto com a barra da camiseta. Antes que você diga qualquer coisa, ele começou. Sim, o desenho parece. Mas calor em dezembro não é exatamente profecia, né? Paula não respondeu. Em vez disso, desviou o olhar para o corredor. Henrique estava ali, parado, observando a TV sem dizer nada. Os olhos dele não tinham o brilho excitado de uma criança vendo notícia diferente. Tinham um misto de "eu já sabia", com um pouco de pena. É só o começo, murmurou, mais para si do que para os pais. À noite, enquanto lavava a louça, Paula decidiu fazer algo que vinha evitando. Pegou uma pasta plástica vazia e começou a guardar os desenhos de Henrique ali dentro. O do mapa do Brasil com neve, água e prédios rachados. O do sol gigante e das pessoas suando. Um outro, feito mais cedo, que mostrava uma espécie de salão grande, com muitas cadeiras e um palco pequeno, e algumas cadeiras caídas, como se alguém tivesse esbarrado nelas. E esse aqui? Ela perguntou, segurando o desenho do salão. É o lugar onde as pessoas vão comemorar e brigar ao mesmo tempo, respondeu Henrique, escovando os dentes no corredor. Eles disseram que o problema não é juntar gente. É juntar gente com raiva e bebida. Paula engoliu em seco. Isso é onde? Insistiu. Henrique deu de ombros. Não mostraram o nome, explicou. Só que é fechado, cheio, quente e com gente empurrando. Eles falaram que pra gente não ir em lugar assim na virada. Era a primeira vez que o aviso parecia atingir diretamente a família. Na manhã do dia 31, o clima dentro do apartamento estava mais tenso do que festivo. Paula cortava frutas com mais força do que o necessário. Daniel passava um pano na varanda, distraído. Henrique desenhava de novo como se fosse um funcionário cumprindo uma escala de plantão. Então, começou Daniel, tentando soar casual. Sobre hoje à noite, minha irmã mandou mensagem. Ainda está de pé aquele convite para o salão de festas do prédio dela. Ar-condicionado, comida, música. Seria bom pra gente sair um pouco daqui, né? Paula congelou, faca no ar. Imediatamente pensou no desenho do salão, cadeiras caídas, gente empurrando. Sentiu na garganta o instinto de dizer não, mas respirou fundo. Não sei, respondeu. Henrique? O menino levantou os olhos do papel. Não precisou perguntar do que se tratava. Parecia já ter ouvido a conversa antes de começar. É aquele lugar fechado, né? Perguntou. É um salão, sim, confirmou Daniel. Mas é da família. Ninguém vai brigar com ninguém. Só música e comida. Henrique voltou a olhar para o desenho. Estava justamente terminando de contornar pequenos raios saindo de um ponto no teto do salão. Eles falaram que hoje é melhor a gente ficar onde dá para ver o céu, disse calmamente. Lugar apertado não é boa ideia. Como assim? Não é boa ideia? Daniel tentava manter o tom leve. Você acha que vai cair raio no salão? Não sei se é raio, respondeu Henrique. Eu só vi gente correndo e uma coisa parando de funcionar de repente. A luz, o ar, tudo. Paula sentiu um frio percorrer o corpo, apesar do calor. Daniel, a gente pode, sei lá, passar em casa da sua irmã mais cedo, dar um abraço e voltar para virar o ano aqui, sugeriu. Vista boa a gente tem da varanda. Dá para ver até os fogos do shopping. Ele suspirou. Amor, você vai deixar a gente virar o ano trancado nesse apartamento por causa de desenho de criança? Reclamou. Não é por causa do desenho, rebateu. É porque não custa nada escolher o lugar mais simples. A gente sempre foi em festa grande, e nem por isso foi tão feliz assim. Henrique observava quieto. Sentia que não devia empurrar demais.
Eles tinham dito para ele: "Você mostra. A escolha é deles." No meio da tarde, depois de algumas mensagens trocadas, Daniel cedeu. Mandou um áudio para a irmã, inventando metade de uma desculpa. "Então, mana, a gente anda meio cansado. O Henrique não tá muito bem de calor. Acho melhor a gente passar a virada em casa dessa vez. Mas amanhã a gente almoça junto, tá?" Desligou o celular. Passou a mão no rosto e virou-se para o filho. "Pronto, profeta. Esse ano você ganhou", disse, tentando brincar, mas com uma ponta de irritação defensiva. "Vamos passar em casa. Mas se nada acontecer, ano que vem você não manda em mais nada, hein?" Henrique deu um sorriso pequeno. "Se nada acontecer lá, melhor ainda", respondeu. "Quer dizer que vocês escolheram um caminho mais leve." O dia foi passando entre preparativos, mensagens de Feliz Ano Novo adiantado e chamadas de vídeo com parentes de outras cidades. No grupo da família, alguém mandou foto do tal salão decorado. Luzes, mesa farta, crianças correndo. Aparentemente nada ameaçador. Quando o sol começou a se pôr, o calor deu uma trégua breve, substituído por um vento estranho, quente e úmido ao mesmo tempo. No céu, nuvens se formavam rápido demais, como se alguém estivesse acelerando o vídeo. "Vai chover na virada", comentou Paula, olhando pela varanda. "Isso é novo." "Pelo menos esfresca", respondeu Daniel. Na sala, Henrique arrumava os próprios lápis de cor em ordem, do azul mais claro ao azul mais escuro, do amarelo ao marrom. Separou uma folha em branco e escreveu no topo, com capricho: "Coisas que vão começar quando der meia-noite." Paula viu e sentiu vontade de tomar o papel da mão dele. Ao mesmo tempo, algo dentro dela dizia que seria pior tentar calar do que deixar fluir. "Você precisa mesmo desenhar isso hoje?" perguntou, sentando ao lado. "Preciso registrar", respondeu. "Eles falaram que eu não vou lembrar de tudo amanhã. Mas se eu desenhar, fica." "E por que você tem que ver essas coisas?" A mãe deixou escapar, num misto de dor e sinceridade. "Você é só uma criança, Henrique." Ele apoiou o queixo na mão, pensando. Depois olhou para ela com uma seriedade que a fez lembrar das palavras daquela transcrição que tinha lido na internet semanas antes, sobre crianças e avisos que não cabiam nos livros. "Talvez porque os adultos estejam muito ocupados", disse, sem acusação na voz. "Eles falaram que as crianças escutam melhor. Mas não é para eu carregar tudo sozinho. É para eu avisar. E pra gente ficar junto." A frase caiu como um lembrete simples e ao mesmo tempo definitivo. No fim das contas, não importava se tudo aquilo era visão, intuição, mediunidade ou qualquer outro nome. O ponto central era o que ele acabara de dizer: ficar junto. Às 23h45, o apartamento estava em meia luz. A mesa da sala tinha comida simples, copos com refrigerante, uma garrafa de espumante barata esperando para ser estourada. Paula ajustava o celular para filmar a virada da varanda. Daniel zapeava entre os canais, escolhendo qual transmissão de fogos assistir. Henrique, encostado no parapeito, observava o céu. Nuvens escuras se acumulavam sobre a cidade, mas, do outro lado, um trecho do horizonte ainda guardava uma faixa clara, como se a noite estivesse sendo puxada por fios diferentes. "Eles estão mais perto", murmurou Henrique, quase num sussurro. "Quem, filho?" Paula perguntou, aproximando-se. "As pessoas de luz", respondeu. "Eles disseram que hoje é tipo quando a gente vira a página de um livro. O desenho ainda é o mesmo, mas o capítulo muda." Daniel checou o relógio. "Faltam 10 minutos", anunciou. "Última chance para alguém fazer promessa maluca pro ano novo." "Eu só quero que a gente não se perca", disse Paula de repente. "Nem de nós, nem um do outro." Henrique olhou para os dois. "Eles gostam quando vocês falam assim", comentou. "Dizem que é isso que ajuda quando as coisas de fora ficam esquisitas." Daniel respirou fundo. "E o que vai acontecer então quando der meia-noite?" perguntou, não com desafio, mas com curiosidade real, pela primeira vez. Henrique não respondeu de imediato.
Em vez disso, fechou os olhos por alguns segundos. Viu, em flashes curtos, pedaços de coisas. Ondas mais altas onde antes eram só mar tranquilo. Gelo onde antes tinha asfalto quente. Prédios importantes com bandeiras trocadas. Pessoas nas ruas, algumas com cartazes, outras só segurando a mão de quem estava ao lado. E sobre tudo isso, um fio de luz passando de uma pessoa para outra, quando uma ajudava a outra em meio ao caos. Abriu os olhos de novo. Muita coisa que vocês vão ver no jornal e vão dizer, isso nunca aconteceu antes. Disse com calma. Só que, na verdade, já estava sendo construído faz tempo. Hoje é só o clique. E com a gente? Paula quis saber. Aqui, nesse apartamento. Henrique olhou para a própria mão, pequena, pousada sobre o parapeito frio. Com a gente... Escolheu as palavras. Vai acontecer o que a gente escolher. Eles mandam aviso, não mandam ordem. Do apartamento ao lado, alguém começou a contar alto. 15, 14, 13. As vozes dos vizinhos se somaram à contagem que vinha da televisão. Fogos começaram a subir antecipados em algum ponto distante da cidade. Paula segurou a mão de Henrique de um lado, a de Daniel do outro. O pai, num gesto quase automático, apertou a dos dois com força. Seja lá o que vier, a gente encara junto, disse, mais para si do que para qualquer presença invisível. Henrique sorriu de canto. Era isso que eles queriam ouvir. 12, 11, 10. E enquanto o mundo se preparava para abraçar o novo ano com barulho, luzes e promessas, naquela varanda um menino de 8 anos sabia, em silêncio, que o verdadeiro estrondo não viria só dos fogos no céu, mas das mudanças que já estavam desenhadas, nas nuvens, nas ruas, nos governos e principalmente dentro das pessoas. Meia-noite chegou com barulho. Fogos explodiam em vários pontos da cidade. O céu piscava em cores misturadas com nuvens pesadas. Na televisão, apresentador sorridente contava os últimos segundos junto com a multidão na praia. No prédio de Henrique, gente gritava Feliz Ano Novo pelas janelas, batia panela, estourava champanhe. Na varanda, os três continuavam de mãos dadas. 3, 2, 1. A contagem se misturou à de todos os lados. Daniel beijou a esposa, passou a mão na cabeça do filho. Feliz Ano Novo, campeão. Henrique sorriu, mas não parecia eufórico. Sentia um leve formigamento na nuca, como se o ar tivesse mudado de textura. Por alguns segundos, nada de estranho aconteceu. Era só barulho, luz, fumaça de fogos subindo. E justamente por isso, Daniel tentou relaxar. Viu? Disse meio vitorioso. Virou o ano, o céu não caiu, ninguém explodiu. Antes que terminasse a frase, as luzes do bairro piscaram. Uma vez. 2. Na terceira, apagaram de vez. A televisão desligou com um clique seco. Os prédios em volta ficaram às escuras. Só os fogos, insistentes, continuavam lá fora, agora iluminando rostos nas janelas como relâmpagos coloridos. Ótimo! Apagão bem na virada, resmungou Daniel. Isso é Brasil mesmo. Paula sentiu um arrepio conhecido. Henrique apenas murmurou. É aqui que começa. O silêncio da falta de energia durou alguns minutos. Quando as luzes finalmente voltaram, o apresentador na TV já não sorria tanto. A transmissão tinha sido cortada e retomada, com falhas de som. Na tela, uma legenda urgente aparecia. Calor extremo e sobrecarga em várias regiões, apagões em diversas cidades. Isso pode ser só coincidência, disse Daniel, mas sem muita força na voz. Henrique não respondeu. Puxou a folha que havia deixado na mesinha e rabiscou rapidamente algo no canto. Uma lâmpada, um X em cima, vários prédios escuros. O dia seguinte trouxe mais do mesmo, só que ampliado. Os noticiários falavam de recordes de temperatura quebrados em vários estados, rede elétrica no limite, gente passando mal em shows lotados de Réveillon, temporais repentinos em outras regiões, com ruas alagadas.
Paula assistia aquilo com a pasta de desenhos no colo. Cada novo mapa que aparecia na TV parecia encaixar em alguma parte do que Henrique já havia mostrado. Daniel tentava manter a sanidade com frases como: "Já faz tempo que o clima anda estranho mesmo. Eles adoram exagerar em jornal. Sempre teve enchente, sempre teve calor." Mas no fundo, sabia que não era só isso. O encadeamento dos fatos, o jeito como o filho parecia sempre adiantado uns quadros em relação às notícias, tudo aquilo o deixava inquieto. No fim da tarde do dia 1º, Henrique apareceu na sala com mais uma folha. Dessa vez, não era mapa nem salão. Eram rostos. De um lado, pessoas com expressão fechada, algumas segurando cartazes, outras olhando para um prédio com bandeira tremulando. Do outro, pessoas ajoelhadas, de mãos dadas, como se estivessem rezando ou pedindo força. No meio, uma linha torta dividia a folha em 2. "Agora é a parte do governo", ele explicou, simples. Daniel sentiu um arrepio. "Do governo, como assim?" "Eles disseram que esse ano vai ser de escolha", falou o menino. "Tem gente que vai querer segurar tudo do jeito que estava. Tem gente que vai querer quebrar tudo. E tem gente que vai só cansar." Ele apontou as figuras ajoelhadas. "Esses aqui são os que vão tentar pedir ajuda para algo maior, porque não vão aguentar só com notícia." Paula se aproximou. "E a gente, Henrique?" perguntou. "Aonde entra nesse desenho?" Ele pensou por alguns segundos. "Eles falaram que a gente não manda no mundo", respondeu. "Mas manda no jeito que assiste o mundo. Se a gente ficar só brigando e reclamando, a linha do meio cresce e separa mais. Se a gente cuidar das pessoas perto, a linha encolhe." Daniel soltou uma risada nervosa. "Você fala como um velho de 80 anos, sabia?" "Eles não têm idade", retrucou Henrique, dando de ombros. Mais tarde, já de noite, uma mensagem chegou no grupo da família. Era da irmã de Daniel. Um áudio de quase 1 minuto, voz ainda ofegante. "Gente, vocês não têm noção. Faltou luz no salão, o ar-condicionado pifou, ficou todo mundo suando, criança chorando, gente passando mal. Teve um princípio de confusão, gente empurrando na hora da contagem. Ainda bem que o porteiro abriu o terraço e o povo saiu pro lado de fora. Que sufoco! Ano que vem eu não faço mais festa assim, juro." Paula apertou play 2 vezes, só para ter certeza que tinha ouvido tudo direito. Depois olhou lentamente para o filho. Henrique estava sentado no tapete, montando um quebra-cabeça. Sem olhar para ela, comentou: "Por isso que eles pediram pra gente ver o céu." Daniel se recostou no sofá, esfregando o rosto com as 2 mãos. "Se eu tiver mais um sinal desse, eu vou acabar virando crente em tudo", murmurou. Henrique sorriu. "Não é para virar nada", disse. "É para prestar atenção." Nos dias seguintes, a rotina voltou, pelo menos por fora. Trabalho, mercado, fila em banco, mensagens de Feliz Ano Novo, que Deus abençoe, perdidas entre memes. Mas embaixo da superfície, algo tinha mudado. Paula começou a reparar mais, nas manchetes sobre clima, economia, protestos, no jeito como as pessoas pareciam mais cansadas e irritadas, na quantidade de vezes que ouvia a frase "Nunca vi isso antes." Em casa, uma pequena decisão tinha sido tomada. Menos jornal na hora do almoço, menos discussão política vazia na frente de Henrique, mais conversa sobre o que eles podiam fazer, não só temer. "A gente não tem poder de decreto", disse ela uma noite, recolhendo os pratos. "Mas tem poder de atitude. Se o mundo vai ficar estranho, pelo menos aqui dentro a gente tenta não piorar." Daniel levantou as mãos, rendido. "Tá bom, vai. Se até os seres de luz já estão se metendo, acho melhor eu parar de fazer piada com tudo." Henrique, ouvindo do corredor, anotou em um papel. Quando as coisas de fora ficam maiores, as coisas de dentro precisam ficar mais bonitas. Não sabia ainda se aquilo era pensamento dele ou frase soprada. Mas, sinceramente, já nem importava tanto.
O ano tinha virado. As mudanças estavam em curso. E ele, com seus 8 anos e meia dúzia de desenhos guardados numa pasta transparente, sentia que sua parte por enquanto era essa: avisar, registrar e tentar ser, dentro daquela casa pequena, um sinal contrário ao caos que começava a se desenrolar lá fora. Os dias viraram semanas, e o ano novo começou como todos os outros: boletos, volta às aulas, promessas que já pareciam velhas em fevereiro. Mas aos poucos, o diferente que Henrique tinha desenhado começou a sair, de mansinho, da folha de papel e aparecer na tela da televisão, no celular, nas conversas da rua. Num jornal da manhã, uma repórter falava de uma chuva tão forte que uma cidade inteira no interior ficou debaixo d'água em poucas horas. Imagens de casas inundadas, pessoas em barcos improvisados, carros boiando. Paula sentiu a garganta fechar. Na pasta de desenhos, um deles mostrava justamente uma cidade vista de cima, quase coberta por azul, com telhados aparecendo como ilhas. Coincidência? Daniel tentou, mas nem ele acreditou no próprio tom. Dias depois, outro noticiário mostrava imagens de um lugar onde uma frente fria estranha tinha derrubado a temperatura de repente, temperaturas abaixo de 0 em área que costumava ser quente. Gente tirando foto com gelo no carro, rindo sem entender. Henrique, sentado no tapete com o prato do jantar no colo, comentou: "Esse é o pedaço do mapa que eu pintei de branco." Ninguém respondeu. Não havia mais piada que coubesse ali. O que mais mexia com Paula, porém, não eram só as imagens de clima doido. Eram as notícias sobre pessoas nas ruas. Protestos, greves, gente discutindo em frente a prédios públicos, bandeiras trocadas, discursos acalorados, mudanças repentinas que ela mal tinha tempo de entender. Uma noite, Henrique desenhou de novo aquela folha dividida ao meio. De um lado, os que gritavam, do outro, os que se abraçavam. "Tá ficando assim mesmo", disse, apontando para a televisão desligada. "Tem gente brigando com todo mundo. E tem gente tentando segurar o mundo com a mão." "E você acha o quê disso tudo?" Daniel perguntou, genuinamente curioso. Henrique pensou um pouco. "Eles falaram que é como arrumar quarto bagunçado", respondeu. "Tem gente que empurra tudo para debaixo da cama. Tem gente que joga tudo fora. E tem gente que senta no meio da bagunça e chora. Mas não resolve. A parte difícil é escolher o que fica e o que vai embora." "E o que a gente faz, então?" Paula perguntou. "Aqui, nós 3. O menino olhou para a própria família por alguns segundos, como se fizesse um registro mental. "Eles falaram que se a gente não conseguir arrumar nem o próprio quarto, não adianta querer arrumar o mundo", disse. "Então, começa aqui." Não foi do dia para a noite, mas mudanças pequenas começaram a acontecer. Aos poucos, a casa ficou menos cheia de gritos sobre política e mais cheia de conversas sobre como ajudar alguém próximo. Em vez de discutir horas sobre quem estava certo na TV, Paula e Daniel começaram a perguntar: "Tem alguém no prédio passando aperto? A gente pode dividir alguma coisa? Dá para desligar o ar um pouco e abrir a janela?" Nada heróico. Só ajuste simples. Mas Henrique percebia a diferença no ar. Às vezes, literalmente. Uma tarde, voltando da escola, ele parou na porta da cozinha e ficou observando os pais lavando louça juntos. Daniel enxaguava, Paula secava. Estavam cansados, mas rindo de alguma bobagem sobre um vídeo que tinham visto. "Tá menos pesado", comentou, entranhando o cheiro de sabão e comida. "O quê, filho?" Paula perguntou. "O ar aqui dentro", respondeu. "Lá fora ainda tá confuso, mas aqui tá mais claro." Ela passou a mão no cabelo dele, sem dizer nada. Não precisava. Nem tudo eram previsões e confirmações. Em alguns momentos, Henrique só queria ser uma criança normal. Jogar bola no corredor, brigar por causa do controle da TV, pedir sobremesa antes do almoço. Em um desses dias, ele chamou Paula enquanto guardava seus desenhos na pasta. "Mãe, posso rasgar alguns?" Ela estranhou. "Rasgar por quê?"
Porque já aconteceram, disse. E ficar olhando para eles toda hora deixa tudo pesado. Eles falaram que aviso não é para virar decoração. Paula pensou um pouco e concordou. Os dois se sentaram no chão da sala. Henrique separou alguns desenhos. O do salão cheio e quente, com cadeiras caídas, o do sol exagerado, do apagão, o da primeira cidade coberta de água. Um a um, rasgou em pedaços grandes, não com raiva, mas com cuidado, como quem encerra um capítulo. Os que ainda pareciam ser sobre coisas que estavam por vir, ele guardou. Esses não são sobre medo, explicou, apontando para os que restaram. São sobre escolha. Escolha de quem? Ela quis saber. De todo mundo, respondeu. Mas eu só posso ajudar nas nossas. Um dia, a professora pediu que cada aluno escrevesse, em poucas linhas, qual era o desejo para aquele ano. A maioria falou de brinquedo, viagem, passar de ano, ver o time ser campeão. Henrique escreveu que quando tudo ficar estranho lá fora, as pessoas não esqueçam de ser boas lá dentro. A professora leu em silêncio, engoliu seco e, mais tarde, comentou com os pais na reunião. Eu não sei o que vocês fazem com esse menino, mas ele enxerga coisas que a gente demora para perceber. Paula sorriu sem graça. Às vezes eu acho que não sou eu que educo ele. É ele que me puxa para cima. No fim daquele ano marcado por secas e enchentes, por discussões e despedidas, por mudanças que ninguém sabia explicar direito, Henrique sentou de novo à mesa da cozinha. Outra folha em branco à sua frente, lápis de cor espalhados. Paula se aproximou devagar. Vai desenhar o ano que vem de novo? Perguntou. Ele balançou a cabeça. Não, hoje não. Por quê? Henrique olhou para a janela, onde o céu começava a ficar alaranjado, como naquela outra tarde, um ano antes. Eles falaram que, desta vez, quem tem que desenhar são vocês. Respondeu. Eu já mostrei que as coisas mudam. Agora é a vez de vocês escolherem o que querem ver. Ele empurrou a folha na direção da mãe e do pai. Em cima, com a letra ainda infantil, escreveu só 3 palavras. O que vocês escolhem? Daniel riu nervoso. Difícil, hein? Disse. Quando você desenhava era mais fácil. Henrique deu um sorriso pequeno. Eles disseram que é assim mesmo, explicou. Sinal é fácil. Difícil é atitude. E é aqui que a história de Henrique encosta na sua. Porque talvez você também tenha sentido nos últimos anos que o clima não é mais o mesmo, que as notícias parecem mais pesadas, que o mundo está diferente sem você saber apontar exatamente por quê. Talvez você não veja pessoas de luz como ele vê. Talvez nunca tenha sonhado com mapas, nem acordado com vontade de desenhar o futuro. Mas, se em algum momento você já sentiu que tem algo maior acontecendo, por trás do calendário, você já está sendo chamado do mesmo jeito. Não para prever catástrofe, não para ter medo do ano que vem, mas para fazer, na sua casa, no seu trabalho, no seu prédio, o que a família de Henrique decidiu fazer naquele apartamento pequeno. Não piorar o que já é difícil e melhorar o que ainda está nas próprias mãos. Porque no fim, é como os seres de luz disseram ao menino de 8 anos. Não é o fim, é só o começo diferente.